Gente, eu assisti... Puta que pariu! Eu assisti um documentário chamado 9/11, One Day in America, da National Geographic. Eu comentei dele nos stories. Já tô fazendo todo mundo ver, porque eu vou ficar panfletando ele até todo mundo assistir, sabe? Porque ele é um documentário sobre o atentado terrorista do 11 de setembro. E aí, ele tá disponível no Star Plus. E eu achei ele do nada. Eu não sei como que eu achei ele, na verdade. Eu acho que eu tava, tipo... Eu acho que eu tava vendo alguma lista minha de documentário que eu ainda queria ver. Porque, assim, eu tenho uma lista de... Cara, eu sou patética, né? Eu tenho uma lista de... Não, é em episódios. É uma docu-series. Eu tenho uma lista de assuntos que eu quero ver ainda, documentários ou filmes sobre, ou ler sobre... Porque eu não lembro mais, ou porque eu sinto que eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Eu tenho essa lista, né? Tanto que eu comecei a assistir o The Last Dance, que é um documentário sobre a carreira do Michael Jordan, por conta disso. Tipo assim, eu sinto que eu era muito leiga nisso, aí eu queria ver pra pelo menos ter uma noçãozinha, assim, das coisas. E é muito bom também, recomendo. Esse tá na Netflix. E aí, enfim... Comecei a assistir esse do 11 de setembro, mas eu esperava uma coisa, tipo assim, como é National Geographic, eu esperava um negócio mais voltado pra... não sei, mais pra uma espetacularização, sabe? Um negócio assim, sabe? Hollywoodiano e os caralho. Gente, como é bom quebrar a cara às vezes. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele tem 7 episódios, talvez, não me lembro mais, 8, por aí. 6, não sei. Mas ele é muito bom, porque eu levo muito em consideração... Testado, Lucy. Eu levo muito em consideração o que significa você fazer um documentário sobre uma... Saturne. Saturne tá assim. Hoje é Lavender Blaze. Obrigada pelo sub pra Natzinha. Tamo junto, inclusive, Nath. Obrigada, Saturne, pelo sub gift. É claro, ele mandou R$108. Agora que eu vi. E 43 centavos. Pra ficar R$369,69. Beijo, Kindle. Kindle da Bel, né? É isso. Libidinoso! Profano! Enfim. Eu levo em consideração o documentário. Eu, depois de surtar, voltando. Eu levo em consideração no documentário quando você vai contar uma história 20 anos depois, porque o documentário é de 2021. 20 anos depois... E é de um assunto que o mundo inteiro, em teoria, sabe? Então, tipo assim, como você vai contar 20 anos depois de uma maneira que faça as pessoas quererem assistir e não se sentirem, sei lá, com uma história, vendo uma história recontada, tá ligado? Isso é muito difícil de fazer. Eu acho difícil de fazer documentário num todo, num geral. Mas documentário assim é mais difícil, na minha cabeça, pelo menos. E aí tem surgiu esse documentário sobre o 11 de setembro, e o que mais me pegou, com toda certeza, desse documentário, foi o fato de que o documentário inteiro é literalmente documentado. Sem fazer uma brincadeira com as palavras. O documentário começa com uma entrevista, porque ele é intercalado entre imagens daquele dia, filmagens e tal, e entrevistas, né, de pessoas que estavam lá, ou sobreviveram, ou ajudaram nos resgates. E ele começa com uma pessoa que foi o primeiro cara do Corpo de Bombeiros que chegou lá no local, e ele termina com esse mesmo cara. E o que acontece nos Estados Unidos? Quando você trabalha em vias públicas e etc., seja bombeiro, seja policial, etc., você sempre tá filmando as coisas, né? Você sempre tem filmagem das coisas. Então ele começa com uma filmagem literalmente do avião batendo numa torre. E é assim que começa o documentário. Então, sabe? Porque você já começa assim. Cara... Entendeu? E mano, é surreal, assim. Para além do choque, ele não serve só pra chocar, tá ligado? Ele serve realmente pra ver como foi aquele dia. Porque eu tinha noção, óbvio, né? Eu sei como foi. Acho que todo mundo sabe como que foi, etc. Só que, gente... A partir do momento que você tem a perspectiva das pessoas que estavam lá no local, que ajudaram, que comandaram esse cara, por exemplo, ele foi o comandante, ele foi o líder dos bombeiros. Cara, imagina você ser o comandante do Corpo de Bombeiros
do 11 de setembro. Entendeu? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, pô. Então é um bagulho que vai muito além das coisas que a gente imagina, sabe? E aí ele tem histórias também de pessoas ou que estavam lá, ou de pessoas que tem alguma relação em específico. Tem uma história em específico que me marcou muito no documentário, e que foi a história que mais me marcou, apesar de terem várias. Tem uma história em específico de um cara que ia fazer uma entrevista de emprego no World Trade Center, e ele não achou no Star Plus, mas tá lá, eu assisti semana passada, véio. Procura por One Day in America, um dia na América, um dia nos Estados Unidos, uma coisa assim. Ou tenta procurar só por 9/11, entendeu? Enfim, tem um cara que ele tava indo fazer uma entrevista de emprego no World Trade Center. Eu vou resumir, tá, gente, a história pra ainda ter graça quando vocês forem assistir. Ele tava indo fazer uma entrevista de emprego lá, e ele tinha tido uma ligação com a irmã dele, ele conversou com a irmã dele pelo telefone algumas horas antes, e mostrou pra ela fotos, mandou pra ela fotos, se não me engano. Eu não lembro exatamente como foi, mas tipo assim, mostrou pra ela Não, eu acho que foi na semana anterior, na verdade. Ele mostrou pra ela as roupas dele, tipo, pra ela escolher qual que ele ia, sabe? Porque eles eram muito próximos, etc e tal. E ela morava em outro lugar, ela não morava em Nova York, acho que ela morava na Califórnia, se não me engano. Enfim. Aí, esse cara foi lá na entrevista e tal, só que antes mesmo das coisas acontecerem, ele não chegou a entrar no World Trade Center. Ele tava naquele hotel que tem ali pertinho, sabe? Tinha um hotelzinho do lado, né? Obviamente. Então ele tava naquele saguão, ainda pronto para entrar, quando aconteceu tudo. Quando aconteceu a primeira batida, sabe? O primeiro impacto do avião, ele tava lá, ele não estava lá dentro. Então, ele... Logo depois disso, tipo assim... É muito doido. Uma coisa que me deixou maluca vendo é que as pessoas não tinham noção do quão grande era aquilo. As pessoas não tinham noção. Então, as pessoas sabiam. As pessoas que estavam lá estavam olhando, tipo assim, caralho, tá pegando fogo em alguma coisa e tal. Mas elas não tinham noção, até todo mundo ter uma noção de que as pessoas. Que foi um ataque terrorista, demorou. Basicamente demorou. Então é muito bizarro você ver. É muito bizarro você ver a perspectiva das pessoas lá ao redor, tipo, ih, tá pegando fogo lá, ih, não sei o quê, e ficando ali embaixo, conversando, tomando um café. Que eu ficava, tipo assim, cara, por favor, sabe? Então, tipo, você fica desesperado, porque você já sabe o que vai acontecer. Mas as pessoas, óbvio que não sabiam, né? Era um dia normal, entendeu? E as pessoas que estavam na torre, literalmente, as pessoas que estavam na torre que foi atingida pelo primeiro avião, estavam só pensando, foi um impacto, sabe? Só que era lá em cima, tá ligado? Alguma coisa aconteceu lá em cima, cheiro de queimado, isso e aquilo. Porque aconteceu dos andares mais ali embaixo serem, sim, afetados por isso, porque vazou, né, combustível do avião. Então eles foram afetados por isso, teve incêndio, os caralhos. Mas a maioria das pessoas... maioria não, né? Mas ainda algumas pessoas conseguiram sair de lá. Entendeu? Conseguiram sair de lá. Que linka, né? A gente volta pro caso dessa mulher. Teve uma mulher que saiu de lá desesperada, tipo assim, correndo, saiu de lá e tal. E ela encontrou esse cara que ia fazer a entrevista. Encontrou no meio da rua ele. E chegou desesperada pedindo pelo socorro e pra ele jogar água na cara dela, porque ela disse que ela tava dizendo pra ele que não enxergava nada, não tava enxergando nada. E aí ele conta no documentário que ela não tava enxergando nada porque ela estava inteira queimada, inclusive, né? Ela tava queimada no rosto, tava queimada a pele dela tava queimada nos braços e tal. E ela tava só desesperada porque ele disse que ela não conseguia respirar. E aí ela pede pra ele rezar junto com ela, enfim, ela tá desesperada, delirando e tal, e ele faz tudo que ela pede e ele acalma ela, de fato, ele realmente acalma ela. Ele conversa, tipo, eles têm uma conversa, ela fica mais calma, e aí ele leva ela pra um lugar mais afastado dali, só que ele toma cuidado porque lidando com queimaduras, quando você encosta numa queimadura de 3º grau, a chance da pele grudar na sua, né, a chance da pele que tá queimada grudar na sua é muito grande. Então você não pode encostar. Você só pode conduzir a pessoa, ou então, tipo assim, conduzir falando pra pessoa, sabe? Deixar ela encostar em você, se você quiser, enfim.
São várias coisas, mas você não pode encostar. É desesperador, mas... Enfim, pessoal, quem já lidou com isso, espero que ninguém, né? Mas existe isso. E aí esse cara conversa com ela e ela fica mais calma, sabe? E depois ele até consegue conversar com o SAMU, com o pessoal que tava lá do resgate pra levar ela, sabe? Pra ajudar a mulher e etc. E aí, beleza. E aí, o que acontece? Esse cara tá lá e aí, no momento que ele tá conversando com ela, literalmente, tá? No momento que ele tá conversando com ela e acalmando e tal, e ela mais acalmando, o outro avião bate na outra torre. Menina, fiquei até nervosa. O outro avião bate na outra torre. Então, é um bagulho que, tipo assim, ele já tinha visto o que tava acontecendo naquele momento, sabe? E ele já tinha visto as consequências do que tava acontecendo. Então, esse cara já tinha uma noção. Mas imagina as pessoas todas que estavam ao redor, em Nova York, que estavam ao redor do maior centro comercial do local, né? Um dos maiores centros comerciais, na verdade, do país inteiro, tá ligado? Que era o World Trade Center. Então imagina, as pessoas lá. Milhares de pessoas trabalhavam lá. Entendeu? Então é muito doido. E aí, nesse segundo avião... A vida é muito doida às vezes, mas enfim. Nesse segundo avião, tinha uma pessoa conhecida desse cara que ajudou a moça lá embaixo. Então, tipo, ao mesmo tempo que ele estava lá embaixo, rezando um Pai Nosso, ajudando a mulher que estava desesperada por ter sido queimada e tá desesperada delirando, tinha uma pessoa que ele tava perdendo lá em cima. Sabe? Tipo... Que é isso, sabe? Que vida é essa, velho? A vida é muito... Não sei. E aí, essa é uma das histórias que existe. Só que tem várias outras, assim, que são igualmente impactantes, sabe? Só que, óbvio, cada uma bate mais de uma forma, entendeu? Não, a moça foi atendida, ô Laís. A moça foi atendida e foi pro hospital. Ô, Leili, eu lembrei disso enquanto eu tava assistindo. Eu lembrava de coisas que eu via na época no Tumblr, olha. Em 2000, sei lá, 2008, 2009, não sei. Mas na época do Tumblr ainda, que eu via, tipo, pessoas... eram duas pessoas que ele conhecia, que estavam no avião. Que eu via, tipo, ligações de pessoas que tinham feito... durante o voo. Tipo assim, durante o voo, uma pessoa que tava num voo que foi sequestrado ligou pro parente, pra família e tal, pra falar, olha, eu estou num voo que foi sequestrado e não sei o que vai acontecer, as pessoas estão apavoradas, não sei o que vai rolar, mas saiba que eu te amo, enfim, aquela coisa toda de últimas mensagens, sabe? E eu lembro de, tipo, ficar muito estarrecida vendo esses posts no Tumblr, sabe? E o principal voo que teve, né, que tiveram essas ligações, foi o último voo, que não foi o voo que foi destinado ao World Trade Center, e sim a um dos voos destinados ao Pentágono, em Washington, né? Tipo, tinha um voo que estava destinado lá, e alguns americanos que estavam no voo conseguiram tomar conta do cockpit e fazer com que o avião mudasse de rota, sabe? Então, o avião mudou de rota e eles salvaram muitas pessoas. Não salvaram, entre aspas, eles realmente salvaram muitas pessoas, mas sacrificaram a vida deles pra isso, né? Então, é o voo United 93. Então, ô Mili, cara, ô Milisandre, tu me pegou numa coisa muito interessante. Porque o filme Remember Me, do Robert Pattinson, eu assistia muito quando eu era adolescente esse filme. Tipo assim, quando eu tava começando uma jovem adulta, eu amava esse filme. Eu assistia muito ele, amava esse filme. E eu achava ele incrível e tal. E eu lembrei dele também quando eu tava assistindo o documentário. E esse filme, ele é bom. Ele é bom, assim. E, enfim, é muito foda, sabe? O voo 93 estava destinado ao Capitólio e teve um outro que estava destinado ao Pentágono. O do Pentágono, ele realmente conseguiu chegar lá, só que as pessoas foram evacuadas de lá a tempo, sabe? Não todas as pessoas, mas muita gente foi evacuada de lá ainda, sabe? Mas o voo do Capitólio, ele ia cair exatamente em cima. E só não caiu por conta desses caras que tomaram o cockpit e conseguiram mudar a rota do voo.
mas sacrificando a vida deles, entendeu? Aí o voo acabou caindo nos Borogodóski da Pensilvânia. Eu não lembro exatamente onde caiu, eu não sei nem se fala no documentário, mas eu tenho uma leve lembrança, assim, de ter caído ali no meados da Pensilvânia. Que é cockpit, é o lugar que fica o piloto e o copiloto. Tem um monte de teoria, o Teus, de pessoas que falam que os Estados Unidos inventou isso das pessoas do voo pra pintarem eles como heróis e tal. Só que tem a caixa preta, né? Do voo. E tem também a ligação que um dos caras fez pra mãe dele lá de dentro. Tanto que, gente, os voos que a gente pega hoje mudou um monte de coisa na aviação por conta do 11 de setembro. Um monte de coisa mudou. Uma das coisas que mudou foi isso de terem isolado o cockpit, sabe? É totalmente isolado. A porta mudou. A porta que tem acesso, que a gente tem acesso ao piloto e copiloto, mudou por conta disso, por conta do 11 de setembro, sabe? É muito doido, porque eu paro pra pensar que às vezes as pessoas, tipo, só não eram, né, não tinham nascido ainda no 11 de setembro, só que é uma coisa que eu tô tão acostumada a crescer com aquela coisa de, meu Deus, o 11 de setembro, sabe, porque foi um negócio que parou, assim, eu me lembro perfeitamente do dia, eu lembro de tudo, velho. Você lembra de onde tava quando aconteceu? Lembro, porque eu tava em casa com a minha mãe e eu tava me arrumando pra aula que eu tinha à tarde. Aí eu tava vendo desenho também. Eu tava vendo, tipo, o desenho porque a gente tinha Globo, SBT e um outro canal, que eu acho que era Futura. Algum outro canal, assim, que a gente tinha em casa. E aí teve o plantão da Globo. Só que isso já era, tipo... Era de manhã, manhãzona já, sabe? Mas eu não lembro exatamente. Quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos. 7 ou 6? 7. Mas é muito doido, porque essas coisas marcam muito. Óbvio, né, que marca muito. Mas é muito doido isso, mano. Não sei. Não sei se era desenho específico que eu tava vendo, mas eu tava vendo TV. De manhã. É verdade, né? Teve o efeito Mandela do Dragon Ball, que o povo fala que tava assistindo Dragon Ball quando teve o atentado, que o plantão começou no meio do Dragon Ball. Mas eu não sei se eu lembro do Dragon Ball e tal. Não sei se foi comprovado já isso, mas eu não me lembro de ser Dragon Ball. Mas eu assistia Dragon Ball também. Eu não me lembro de verdade, assim, se era Dragon Ball que eu tava vendo. A mãe do cara falando é muito foda, assim. Tipo, ela é... Nossa, ela é incrível, sabe? A mulher que fala. Porque ela tem... É muito doido. Olha como é doido. O que acontece? Um dos caras que tomou o cockpit, que mudou a rota do avião, foi um cara que a mãe dele deu um depoimento, sabe? Sobre o momento e tal, sobre ele ter ligado pra ela e avisado e etc. Daí, ela fala sobre ele, basicamente. Ela fala que ele era uma pessoa que era muito bem... Sei lá, tipo, ele tinha conexões muito fortes com as pessoas ao redor dele, que ele era uma pessoa muito, muito centrada, muito... que irradiava o local, assim, que ela sabia que se ele tivesse alguma coisa pra fazer, pra mudar aquilo que era o destino do voo, ele faria, então ela tinha essa convicção. E ela fala assim, e ela era uma pessoa que eu já tava falando, cara, ela é muito foda, essa mulher é muito foda. E aí ela fala, e isso é uma coisa totalmente dele, eu não tenho nada a ver com isso. Porque não é uma coisa de criação nem nada disso. É uma coisa da personalidade dele. Então todo destaque tem que ser dado pra ele, não pra mim, que criei ele. E eu fico, mulher, como é que ela não percebe que, tipo, claramente tem destaque sim, alguma coisa da criação dela pra ele? Porque a mulher era muito foda. E aí eu pensei, como é que ela não percebe que ela não tem esse destaque sim, senhora? Eu falei, mãe? Falei pra ela. Enfim, é muito, muito foda mesmo. Eu gostei muito desse documentário. Você é assim. No 1989, Taylor's Version riscado da Bell, sabe? Pega um pouco. Pior que a minha mãe tava na Suíça quando literalmente aconteceu. Aí ela tava no aeroporto pra pegar voo e todo mundo tava desesperado. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo e ela, com medo, ligou pro meu avô porque eles estavam brigados e eles reataram a relação por ela ter medo de morrer. Caralho! De repente escalonou. Muito rápido. Bell
cobre do meu pai a pensão. Obrigada pelo sub. Muito obrigada pelo sub. Bel, cobre do meu pai a pensão.